Boa noite a todos. Pedindo para eu fazer uma recomendação. A gente vai começar a transmitir essa palestra e várias outras através da Web Rádio Brasil Espírita, que é sediada no prédio da Federação Espírita de Alagoas. E vocês podem ter acesso a um aplicativo gratuito, né? Tem na Apple Store, tem no Play Store também, né? De graça. E é uma rádio espírita, né? Que a gente vai pegar palestras de alguns outros lugares, do André Luiz, porque a gente vai ter inserção segundas-feiras às 8 horas da noite e sextas-feiras às 10 da noite, além de outros intervalos que a gente vai fazer alguns comentários sobre o Evangelho. Mas o tema de hoje é um tema muito interessante e cai como uma luva para os momentos que nós temos vivido nas últimas semanas. A gente chega a pensar que parece que passa nuvens de suicidas, nuvens de germes, de alguma coisa que leva vários e vários jovens, principalmente jovens, né? Se vocês forem recapitular os nossos irmãos que têm cometido suicídio, a maioria deles nos últimos meses tem sido jovens. E isso nos preocupa, né? Porque as condições de educação tradicional, sem se comentar em educação religiosa, ela já é preocupante há algum tempo. E quando a gente vive num mundo em que se consome e se incute na cabeça dos outros que cada vez mais a gente tem que consumir para alimentar fábricas, para alimentar pessoas com dinheiro e esquecendo os bens espirituais que são imperecíveis, se a gente entrar nessa onda e não parar para pensar no que a gente está fazendo aqui, o que é o importante, por qual o motivo de nós existirmos, a gente perde o rumo da nossa vida. E isso pode acontecer com qualquer indivíduo, que começa com uma tristeza muito leve e ela vai se apoderando, vai crescendo, e sem o estímulo adequado para as coisas boas, a gente pode cometer um ato desses que, segundo os espíritos, é um dos mais graves perante a lei divina, junto com o aborto, né? Então vamos comentar, vamos conversar. Vocês podem interromper a qualquer hora, né? Para perguntar, para emitirem opiniões, para corrigir caso a gente fale alguma coisa que não seja correta, né? Porque a gente tem que se colocar nessa posição também. Nós, todos encarnados, podemos errar. Então, se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam. Se quiserem acrescentar alguma coisa que eu não saiba, me corrijam. Então, o tema de hoje foi 11 motivos para não cometer suicídio. Lendo o livro Memórias do Suicida, me chamou a atenção, né? Ouvindo a radionovela primeiro, que é muito interessante, e depois o livro Memórias do Suicida, pela autora material Ivone do Amaral Pereira e pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né? Que foi um poeta português muito conhecido no Alentejo, lá na Europa, né? Que foi Camilo Castelo Branco, né? Me chamou a atenção esse trecho em que ele, depois de algum período de estudo, ele traça 11 motivos para que as pessoas não cometam o suicídio. A gente vai começar a conversar sobre isso. O conceito de suicídio, ele vem do latim, né? Que é matar a si próprio, que é uma atitude individual, usando o livre-arbítrio, distinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. São várias e várias as causas que levam o indivíduo a fazer isso, né? Mas do ponto de vista da doutrina espírita, que é o que nos interessa, o suicídio é considerado um crime e, dentre todos, um dos maiores perante a lei divina.
ele pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Tá? Vocês podem acessar, tem um livro que é bem interessante, o Espiritismo de A a Z. Quem não pode ter todos os livros que gostaria, compre esse, porque ele tem, você lança procura uma palavra, caridade, aí ele tem vários e vários relatos, dizem quais livros, os trechos de livro em que se fala sobre caridade. E tem muita coisa, tá? Sobre amor, sobre obsessão, sobre tudo, sobre vários e vários temas. É bem interessante. Então aqui a gente já consegue entender que, além de um crime, o suicídio, ele não é só eu me esfaquear, eu dar um tiro e achar que eu estou me suicidando só dessa forma. Se a gente comer exageradamente, nós estaremos cometendo um ato de suicídio lentamente e progressivamente também. André Luiz, né, que é o patrono dessa casa, ele foi um suicida. Quando ele chegou no Vale dos Suicidas, ele era chamado de suicida a todo instante. E ele não deu tiro nenhum, não se esfaqueou, não se enforcou. Ele apenas tinha um comportamento que não era adequado, né? Tinha alguns namoricos fora do casamento, a alimentação não era apropriada, né? E com isso germes invadiram o intestino dele e, segundo o que o próprio André Luiz e os enfermeiros da espiritualidade contam, que essas bactérias acabaram por levar a causar um câncer no intestino e que veio a se espalhar, dando metástases, e numa cirurgia que não foi bem sucedida, ele acaba desencarnando, né? Então vejam que excessos de toda a ordem são atos levados à conta de suicídio. O comer demais, o exagerar as forças que a gente tem, consumindo as nossas energias, são levados à conta de suicídio inconsciente, tá? E aí a gente tem algumas perspectivas, né? Cada um, veja que nós, seres humanos, a gente divide o conhecimento em vários blocos para que a gente possa entender. Mas a verdade, ela não é assim. A verdade, ela é pura e simples, né? Para a gente entender o contexto do Espiritismo, a gente tem que dividir em filosofia, em ciência e religião, mas na verdade é uma coisa só, né? O amor, ele é único, ele pode ser explicado pela filosofia, pode ser explicado pela religião, pode ser explicado pela ciência também, mas não tem nada que vá fazer que a gente se sinta melhor do que praticar, do que sentir essa emanação fluídica, magnética, que a gente só consegue entender quando se aproxima de alguém em necessidade e consegue trocar vibrações com os outros. Mas aí o homem divide tudo em sentido filosófico, em sentido religioso e científico, para que possa assimilar, porque nós somos limitados e temos que fragmentar o conhecimento, né? Mas então, o suicídio tem essas perspectivas: biológica, as psicológicas e os sentidos sociológicos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Do ponto de vista da perspectiva biológica, existem pessoas que sofrem transtornos esquizofrênicos, o vício do álcool, o alcoolismo, e até o baixo nível de serotonina no organismo, podendo levar a um desejo de suicídio. Muitos indivíduos já cometeram suicídio no passado e têm essa marca no perispírito e trazem essa vontade, essa lembrança de terem cometido suicídio. E quando se comete suicídio, passa-se pelas mesmas experiências na Terra, e naquele ponto em que a gente comete o ato, vem a mesma prova, muitas vezes igual no tamanho, em tudo, para nos testar, para ver se dessa vez a gente vai adiante.
né? E essas pessoas, elas já têm uma deficiência de produção de substâncias cerebrais, de serotonina, uma delas, tá? Então não é que o cérebro que leva a gente a se suicidar, é porque as nossas disposições anteriores, elas já impregnam o perispírito, que vai ser a forma para um futuro corpo e que vai nos acompanhar em outra existência, e a gente vai sofrer as consequências do que a gente gera, né? Causa e efeito, lei de causa e efeito. Do ponto de vista das teorias psicológicas, a ciência pode explicar como perturbações mentais, depressões graves, melancolias em vários graus e desequilíbrios emocionais, obsessões que são diferentes das obsessões estudadas no espiritismo, tá? Tudo num ponto de vista estritamente científico, materialista, e delírios crônicos. São alucinações persecutórias em que a gente acha que tem alguém perseguindo a gente, começa a visualizar sombras, né? As depressões leves que vão se agravando com o passar do tempo. As melancolias, tem pessoas que têm saudade das companhias espirituais que tiveram, ou saudade de alguém que ficou no mundo espiritual, no plano espiritual, e tem vontade de voltar o mais rápido possível. E muitos desses acabam cometendo suicídio porque tem um vazio existencial que não sabem do que exatamente é, e acham uma maneira mais rápida de se alcançar isso, tá? E do ponto de vista do sentido sociológico, a gente pode perceber, né, que tem pessoas que levam essa marca. O suicida egoísta, que ele vai se suicidar para não sofrer mais, né? O altruísta, para não dar trabalho aos outros. E o anômico, por causa dos desequilíbrios de ordem econômica e social. Isso aqui acho que é um dos mais comuns. Uma pessoa que tem muito dinheiro, tem uma posição social e perde, vai lá para baixo, ela acha que já acabou a existência dela, não tem mais condições de sobreviver, né? Porque uma coisa é a gente ter uma vida muito simples e ascender socialmente ou até financeiramente e perder tudo depois. A gente já tem o hábito, já estava acostumado com isso no passado. Mas quem já nasce em berço de ouro, quando perde tudo, parece que acaba tudo. Acaba a vontade de viver, parece que a gente é desprezado pela divindade, né? O suicídio altruísta, por exemplo. Tem pessoas que já reencarnam com paraplegia ou tem esse processo na evolução da vida. E eu conheci alguns casos em que um indivíduo ele foi fazer uma consulta comigo e ele era paraplégico, ele só movimentava o pescoço para cima, tetraplégico, e ele tinha vontade de suicidar. Na verdade, ele já tinha sido um suicida, tinha se suicidado pelo menos 2 vezes, e o que foi produzido para ele? Um corpo em que ele não pudesse se suicidar de novo. Então ele não podia dar um tiro, não podia se esganar, porque ele não tinha condições. Alguém teria que fazer isso por ele. E como ninguém na família tinha essa vontade, ele teve que passar a existência. Eu acho que ele até está passando ainda a existência, já que os processos de saúde hoje em dia, eles nos levam a passar pela melhor idade e além, né? Ou uma pessoa que tem um AVC, que está sequelado, está na cama, tem vontade de acabar com a sua existência para não dar trabalho para os outros, porque os companheiros, os familiares ficam dormindo a noite toda, ficam com sono depois. Tem outros que abandonam o trabalho porque não podem trabalhar mais, tem que ficar cuidando daquele ente querido, e assim sucessivamente. E o egoísta é aquele que não quer sofrer mais. Eu estou com câncer em fase terminal, ou estou com alguma doença mais tão séria quanto, e isso angustia muito a gente por passar por provas, por expiações. Nós, na grande maioria das vezes, não nos achamos dignos ou não nos achamos merecedores das provas que a gente experimenta na Terra. Ora, o Criador de tudo e de todos é Deus. Deus não erra. Portanto, cada um tendo o que merece ou o que necessita para a sua evolução, para o seu aprendizado, só deve a si mesmo o que lhe acontece.
Se alguma coisa me acontece, porque tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, é para que eu aprenda alguma coisa. Então, mais vale a gente experimentar a vida, passar pelas dificuldades, pelos problemas, encará-los de frente, não fugir e aproveitar. Graças a Deus que tem vários métodos para a gente aprender. E aí a gente começa a ter algumas reflexões, nós espíritas. O que acontece, o que nós podemos fazer para mudar essa sequência de eventos que às vezes são como um jogo de dominó, que uma peça vai caindo após a outra. Muitas famílias são assediadas ou obsidiadas por entes do passado, que vai um após o outro dentro das famílias, porque existe um comprometimento muitas vezes da família toda, ou nem é tanto dos filhos, às vezes é o pai, ou a mãe, ou alguém daquela família, e eles atacam justamente o que nos machuca mais. É mais para uma mãe, para um pai, a dor é maior se atacar a ele ou se atacar um filho. O filho é uma dor que não tem tamanho, principalmente para as mães, né? Então, quando às vezes o filho sofre uma perseguição espiritual, uma obsessão, e a gente acha que aquela criança ou aquele jovem é obsidiado, o obsessor é daquela criança, e às vezes é da mãe ou do pai, ou dos dois, né? Então, a matemática não vale para isso, porque cada história ela é totalmente diferente, né? Então a gente percebe que o indivíduo se suicida achando que vai acabar com os problemas, e não acaba, porque ele continua vivo. O espírito é imortal, vai viver para sempre. São ciclos, na terra, na espiritualidade, na terra, na espiritualidade, até que não precise mais reencarnar. Tem atenuantes e tem agravantes também, como uma lei, né, que deveria ser, um dia a gente vai chegar lá, ter leis perfeitas na terra, como tem nos céus, na espiritualidade, em que o mesmo ato cometido por duas pessoas, no mesmo lugar, na mesma intensidade, um vai sofrer mais, o outro vai sofrer menos. Por quê? Porque tem as atenuantes e tem os fatores agravantes. Atenuantes: um indivíduo que é tomado por um processo de loucura, ele não tem consciência do que está fazendo e se suicida. Muitas vezes é o espírito que se aproxima dele, se conecta de uma forma vigorosa, e é mais o espírito que está levando ele para o suicídio do que ele próprio. Ele cede espaço para o espírito. Agora, temos uma responsabilidade muito grande nós espíritas. Os espíritas também podem cometer suicídio. Mas quando a gente tem o conhecimento da vida, como a gente tem, e a gente comete suicídio, é um peso maior para o nosso sofrimento, porque a consciência vai nos alertar do problema que a gente se meteu, da encrenca que a gente criou, não é? Tem um fato de um médico que ele foi levado a um suicídio, e ele não foi para o Vale dos Suicidas. Ele ficou um espírito errante, estava perambulando por aí. Então a gente acha que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas, e não vai. Vejam como as coisas são diferentes, né? Ivone do Mauro Pereira, ela estava fazendo quando ela estava nos processos de psicografia, ela foi visitada por esse espírito que ainda é imaturo do ponto de vista espiritual, queria escrever, queria ajudar ela, e disseram para ela depois, o Dr. Bezerra de Menezes e seus companheiros disseram que ele tinha sido um suicida. E ela ficou espantada, porque o perfil dele não era o de um suicida, mas realmente ele tinha cometido um suicídio de uma forma involuntária, mais os espíritos do que ele próprio. E ele não foi para o Vale dos Suicidas. Tinha uma consciência muito mais viva do que um suicida que entra num processo de loucura, como se reprisasse o momento do suicídio incessantemente. Porque não tem relógio, não tem nada que nos diga que horas são, o tempo, né? Imagina você viver num lugar em que a gente foge das convenções sociais e do trabalho. Perde a noção do tempo, é o que acontece. Então se passa anos e anos
sem ter noção nenhuma do tempo. E o papel do espírita qual é? É de amor, de caridade, de fraternidade, de acolher, de abraçar, de emprestar o ombro para que alguém chore, de ouvir alguém. Quando se faz um atendimento fraterno, por exemplo, quando se recebe alguém numa casa espírita, como é que a gente tem que fazer? Não só com sofredores, mas com qualquer indivíduo. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, eu digo na casa de qualquer um, né, nas casas espíritas, a gente tem que olhar olho no olho. Como é que Chico Xavier fazia? Ele esquecia do mundo todo, o universo não existia, só existia ele e aquele indivíduo que estava na frente, porque as pessoas precisam se sentir importantes, precisam ser ouvidas, a gente precisa se conectar com elas, né? É acolher, entender, se colocar no lugar dos outros. Não achar que é suicida, esse é um pecador, está errando. Não, porque todos nós já cometemos suicídio. Se alguém duvida, quando voltar para a espiritualidade, vai ter o seu livrinho lá com a história e a gente vai poder comprovar isso. Voluntariamente, conscientemente ou inconscientemente. Todo mundo já foi suicida, todo mundo já matou, todo mundo roubou. Por isso que Jesus, de uma forma muito sábia, nos faz refletir. Não julgue ninguém, porque senão, com a mesma medida que a gente julgar, nós vamos ser julgados, né? Então, nós já fizemos tudo de ruim. Agora que a gente está começando a despertar. Outra coisa, orar e vigiar. Sempre. O poder da oração transcende a capacidade humana de entender o que se pode fazer com as vibrações magnéticas dos seres encarnados. Os espíritos que reencarnam aqui na Terra, eles são altamente inteligentes. Isso todo mundo sabe, todo mundo tem provas. Mas também tem um potencial magnético extremamente importante. As pessoas duvidam que pela oração podem ser curadas, mas podem. Depende de vários fatores, claro. Do merecimento, acabou a prova, será que eu absorvi o conhecimento ou a experiência que eu precisava nessa reencarnação? O que eu fiz na encarnação passada ou nas outras reencarnações me faz merecedor? Eu já aprendi absolutamente tudo que eu precisava, né? Eu já me alijei, me despi das convenções materiais, então eu estou pronto. Tanto é que quando a mulher hemorroísa, né, a mulher com a hemorragia há 12 anos, procurou todos os recursos médicos e não encontrou alívio, nem alívio para a sua doença, e Jesus estava provavelmente de lado, de costas, e ela foi bem por baixo e tocou nas vestes de Jesus, na barra das vestes de Jesus, se transferiu uma energia de alguém que podia doar para alguém que estava pronto para receber. Então tem 2 pontos aí: alguém que pode oferecer um recurso e alguém que está pronto para receber. Então se faz uma conexão e se transmitiu energia, restaurando as células orgânicas daquela mulher, e ela ficou absolutamente curada. Isso, como Jesus disse, todos vós podeis fazer, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Primeiro a gente tem que saber que a gente pode fazer, mas não nós, mas por nós, porque nós não temos grandes poderes, mas Deus tem, e se Ele estiver conosco, se nós nos ligarmos a Ele, a gente pode simplesmente fazer essa conexão e estabelecermos maravilhas, milagres. E o Livro dos Espíritos nos esclarece, na questão 943, um sentimento que, se vocês não tiveram, poderão ter, mas todo mundo passa por esse aprendizado, por essa experiência. De onde nasce o desgosto da vida?
que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Quem trabalha não tem tempo para chorar muito, porque está trabalhando, está sendo útil. E quando a gente se vê saciado nas nossas perspectivas, nos nossos planejamentos, também parece que não tem mais nada para a gente fazer. Então eu vou lhes informar que, quando nós vamos evoluindo espiritualmente, quando a gente tiver feito tudo aqui na Terra, tem outros planetas com indivíduos inferiores a nós que vão precisar de ajuda. Quando o indivíduo atinge uma perfeição muito maior do que a nossa, ou até a perfeição que nós podemos aspirar segundo o modelo de Jesus, a preocupação dele é em fazer o bem a todo instante. Então, quando ele não encontra um móvel para realizar no planeta, porque tem todos fazendo, e ele encontra também em outros lugares, não só naquele mesmo planeta, desculpe, ele vai ajudar aqueles mais necessitados. Imagine o que seria de nós se espíritos mais elevados não viessem de outras esferas nos ajudar. Grandes cientistas, grandes filósofos, médicos, enfermeiros, garis, todos os indivíduos que a gente coloca um DR na frente, coloca um PhD, coloca informações que são puramente humanas, mas que não classificam um indivíduo do ponto de vista espiritual. Haja vista que Chico Xavier, quando estava prestes a se transferir de Pedro Leopoldo, uma pequena cidade em Minas Gerais, para Uberlândia, ele movimentou os companheiros de Nosso Lar, e o governador de Nosso Lar fez uma reunião e perguntou: quem dentre vós gostaria de reencarnar para ajudar o nosso amigo Chico Xavier na Terra? Ele vai se mudar para Uberaba, desculpa, não é Uberlândia, para Uberaba, e precisamos de alguém que faça uma limpeza espiritual naquela terra, em Uberaba. E se levantou um dos ministros, um dos espíritos mais evoluídos de Nosso Lar, que na época contava, quando foi editado o livro, 1 milhão de habitantes, agora a gente tem 3 milhões já, né? Então o bem, ele vale a pena e não tem problema, porque a cidade vai crescer o quanto precisar, viu, gente? Não vai ficar tal lugar, não. Lote tem para sempre. E ele disse: eu vou, um dos ministros mais elevados de Nosso Lar. E ele renasce. E um dia Chico Xavier estava passeando com seus companheiros e tinha um gari muito alegre lá, estava correndo atrás do caminhão de lixo, e ele saudava muito os moradores da rua. Ele não só pegava o lixo e levava até o caminhão, ele chegava e conversava, perguntava como é que estava a doença, e todos ficavam alegres quando ele passava. Esse gari estava todo sujo, com aquele cheirinho de quem está trabalhando nos ossos do ofício. Aí Chico Xavier vai abraçar ele. Claro que, como nós não somos Chico Xavier, a gente ia ficar torcendo o nariz, dizendo: E foi o que os companheiros dele fizeram. Chico, você foi abraçar esse camarada todo sujo, cheirando a lixo. Aí quando ele voltou, ele comentou: pois esse gari que vocês conhecem é um dos espíritos mais elevados que veio do Nosso Lar para me ajudar na limpeza espiritual, para que eu possa desempenhar a minha tarefa aqui em Uberaba. Então, posição social, classificação, diploma, não classifica ninguém. A gente se engana muito com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais inteligência, mas o que importa mesmo é amor e sabedoria. O resto fica tudo aqui, né? A melancolia é um dos sentimentos que nós sentimos com certa frequência, porque
A gente espera dos outros algumas coisas nas quais nós não somos atendidos, nos nossos desejos. E a gente tem que entender que nós temos desejos e necessidades, que são coisas diferentes. Os desejos são coisas que me aprazem. Como dizia o meu querido amigo Cláudio Contreiras, que foi meu primeiro professor de Espiritismo, né? Que eu comecei um ano antes do Espiritismo e depois que eu comecei na Medicina. Então eu posso dizer que eu fiz uma faculdade de 7 anos de Espiritismo e 6 de Medicina, então eu saí na frente. E ele dizia sempre assim, que o bom é uma coisa e o bem é outra, são completamente diferentes. O bom agrada, o bom é o que a gente quer que faça, que satisfaz, naquele instante. Mas o bem muitas vezes é uma tortura para nós. Que a gente tem um prato de comida na mesa, a gente está morrendo de fome e passa alguém com fome na porta e a gente tem que ceder o prato de comida para aquela pessoa que está passando fome. Isso não é bom para mim, mas é o bem, não é? Kardec e os bons espíritos nos informam que o sentimento de coletividade que deve reger as nossas relações pessoais e interpessoais, elas devem ser rotina, né? Se alguma coisa num panorama de 100 pessoas, ou todos aqui, por exemplo, eu quero que a reunião tenha 30 minutos, mas eu estou sozinho, e os outros todos querem que ela tenha 50 minutos. Eu não aceito que ela seja diferente da minha ideia. Eu tenho desejo, mas a necessidade é outra, né? Eu tenho desejo de enriquecer, de ganhar na Mega Sena, e tem espíritos que vêm dizendo que vão dar os números da Mega Sena. Que espíritos são esses? Esses que levam os indivíduos a suicídio, obsessores, que não são espíritos sérios, comprometidos com a verdade, né? Aquele fator que eu disse, às vezes a gente tem uma saudade profunda de alguém que a gente não tem consciência, é alguém que a gente já deixou na espiritualidade, fica um na espiritualidade e outro reencarna, e tem essa saudade que a gente não entende muito bem, né? O que importa é viver e conviver com os que estão aqui na Terra, porque o material humano que a gente tem aqui para trabalhar é esse. As nossas necessidades evolutivas são essas nesse momento. Quem ficou na espiritualidade tem outro trabalho, tem outra missão, outra tarefa. É uma vaga tristeza que é acompanhada de uma depressão injustificável. Os indutores das incursões inconscientes do passado vêm e a gente deixa se apoderar por elas. E num mundo em que a gente começa a apontar o dedo uns para os outros, verificando o erro dos outros, a gente tem que fazer essa pergunta: qual é o meu problema, não o dos outros? Por que eu sofro? Por que eu não estou bem? Porque eu tenho um problema que é meu, que eu causei, que eu gerei. Se não foi nessa encarnação, nas outras anteriores, a maioria dos problemas que a gente gera, que a gente experimenta na Terra, numa devida encarnação, é porque a gente fez coisas erradas nessa mesma encarnação. Não é do passado. O problema é que a gente vai acumulando cada vez mais. A solidão e a ociosidade são portas que deixam esses irmãos nossos se aproximarem, e por um acoplamento magnético, por um magnetismo similar, igual, nós nos atraímos. Pensamos igual, e quem pensa igual, cada qual com seu igual, nós nos aproximamos uns dos outros e trocamos energia. Às vezes um pai tem um problema, está aborrecido, ou uma mãe, e os filhos começam a adoecer, não sabem porquê. Troca magnética, principalmente com aquele que você tem mais relacionamento, né? Às vezes tem um filho, uma filha que tem menor, outro maior, mas tem um que você gosta mais.
tem mais afinidade. Por quê? É aquele irmão que você conviveu mais tempo, mais séculos, vamos dizer assim. Já está engajado há mais tempo. E com esse que a gente troca mais energia. Um troca com o outro. Então, quando um adoece, o outro vai adoecer logo em seguida. O depressivo ele tem mais facilidade para ter gripe, para ter todo tipo de infecção. Por quê? André Luiz nos ensina que nós temos uma carapaça magnética, fluídica, que é o perispírito. Numa condição em que a gente está harmonizado, essa carapaça magnética ela é íntegra, não tem furos, vamos dizer assim, não tem rachaduras. Quando a gente se desequilibra, começam a aparecer rachaduras no perispírito, nessa carapaça magnética, e as bactérias conseguem penetrar. A gente não consegue mais repelir. E aí a gente adoece mais facilmente do que os outros. Isso a psiquiatria já comprovou em estudos, que o depressivo adoece mais vezes e mais intensamente do que os outros. Vamos passar um pouco adiante, para não ficar tão monótono. E chegamos num ponto em que o espírito Camilo, do livro Memórias de um Suicida, ele traça 11 itens para que os companheiros na Terra não cometam suicídio. 11 recomendações, 11 instruções, tá? Que aqui eu fiz um resumo com algumas imagens para a gente poder ilustrar melhor e entender bem esses conceitos. Então aqui nós temos, eu só digo para vocês que vocês não achem que o espírito é assim, tá? Que a gente só vai enxergar um espírito, o que é o espírito mesmo, quando a gente tiver uma condição de perfeição moral, tá? Até lá, isso aqui é só para ilustrar, é uma chama, né? Até os espíritos do livro dos espíritos dizem isso, é uma chama, que eles têm que dizer alguma coisa para a gente poder ter uma noção do que é, né? É uma flama, uma chama, mas o que a gente enxerga é isso aqui, ó, tá? Quando os médiuns enxergam, eles não estão enxergando o espírito, estão enxergando o perispírito. E tem um detalhe, o perispírito que é mostrado para a gente, ele não necessariamente é o perispírito que o indivíduo teve nas outras encarnações. Tem espíritos brincalhões, malfeitores, que formam as feições de quem eles quiserem. Só que sempre erram. Tem um detalhezinho que, se a gente for perspicaz o suficiente, a gente consegue ver que não era. Que não é aquela pessoa. Então pode parecer sua mãe, e você vê um detalhe, que o olho é diferente, o comportamento é diferente, tem alguma coisa que destoa. Então a gente vai notar que não é a figura que diz que é. Por isso a gente não pode acreditar em todos os espíritos. Nem o que a gente ouve, a gente pode acreditar em tudo. Tem que testar os espíritos. E Kardec recomenda isso. Testem os espíritos que falam com vocês, que aparecem para vocês. Se tiver alguma dúvida, tem uma maneira bem eficaz. Quem puder conversar com o espírito, diga. Já que ele diz que é tal pessoa, diga que em nome de Deus eu sou fulano de tal. Se ele for, ele vai dizer, sem problema nenhum. Mas se ele não for, ele não consegue. Porque o nome de Deus é tão poderoso que ele não consegue nem começar a frase. Tá? Vai uma dica aí. Então, Camilo começa assim. É o homem um composto de tríplice natureza. Homem, tá? É o espírito, que é o ser imortal. Não é eterno porque ele teve um princípio. Eterno é aquele que sempre existiu e sempre vai existir. Imortal é a palavra que cabe a nós. Ele teve um dia lá que Deus criou. Vou criar esse indivíduo que um dia vai ser Yuri, lá em Arapiraca. Aí ele criou aqui uma centelha divina. Para ele aparecer, o que precisa? Para se tornar visível, para aparecer no sonho, no sonho para alguém, um revestimento que é parecido, é semimaterial, fluídico, um vapor, só para deixar mais compreensível, parece um vaporzinho. O perispírito que reveste o espírito. Está vendo? O espírito está aqui, o perispírito está dando a forma, né? E para ele encarnar,
ele tem que ter um corpo. Então, o indivíduo que existia antes do corpo é esse aqui, que existe no corpo e que vai continuar existindo é esse aqui. O perispírito é o que dá forma para ele se tornar visível, que muitos indivíduos podem ser tocados depois. Eu conheço pessoas que são médiuns e tocam os espíritos. Eles se materializam, tocam, aparecem, tocam, tem a sensação de calor, a sensação de que está pegando num corpo material mesmo, só que negam de pé junto que existe espírito. Então isso não é o mais importante, né? E o corpo, que é o nosso veículo de transporte, o nosso veículo que recebe todas as percepções, que é o que nos move aqui, mas não é o que produz as sensações. As sensações são nossas. Tanto que o indivíduo desencarna, depois que ele desencarna, ele vem conversar com a gente nas reuniões mediúnicas, ele está com a dor de infarto, mas não tem corpo. Ele está com as sensações, né? Está com as mesmas sensações das doenças que ele teve, que ele experimentou. Se enforcou, ele sente um engasgo, né? Um desconforto, um tumor no cérebro, sente uma opressão, uma dor na cabeça. Mas é sensação, é lembrança. Podem ver uma criança que se machuca, ela está com uma dor terrível, as mães ficam preocupadas. Aí você faz uma mágica, um milagre que Jesus ensinou, oferece uma bala, um sorvete daqui bom, né? Fica frio, o que quer que seja, né? Caicó, para ninguém ficar com raiva de mim. Tem mais alguma marca que eu esqueci? Se tiver qualquer uma dessas ecas também, aí você oferece, você tira a dor da criança. Você acabou de fazer um milagre, curou a doença. O que é isso? É onde a gente coloca o nosso foco de atenção, a gente vai ter essa sensação. Você esqueceu aquilo, está no sorvete, acabou a dor, né? Então, se a gente se concentrar na dor, se a gente achar que é coitadinho, a gente vai sofrer mais. Se a gente está passando por dor, por sofrimento, vamos nos preocupar no que é essencial, nas coisas boas. Vamos lembrar das coisas boas que a gente já viveu. Isso serve para tantos os encarnados quanto os desencarnados. Nós somos iguais. A terapia é muito semelhante, né? Um conselho que a gente dá para o encarnado, a gente pode dar perfeitamente para o desencarnado. E surtir um efeito belíssimo, tá? É o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado? Vejam o que Camilo coloca: encarcerado, está preso num cárcere, numa prisão. Que uma coisa é a gente está no mundo espiritual, passeando lá em nosso lar, vendo aqueles rios, aquelas florestas, aqueles animais, pássaros voando, né? É uma beleza. Você pode voar sobre nosso lar, se tiver condição. Outra coisa é estar aqui, encarnado, nessa velocidade que a gente não consegue sair tão facilmente, se locomover tão facilmente, né? Por isso que a gente tem o nome de encarnados. E dizem que a carne que é fraca, né? Não, eu fiz isso porque a carne é fraca. De onde é que a carne manda alguma coisa que ela pensa, que ela tem atitude? Não existe isso, né? Apenas que o espírito, quando está num corpo, aqui eu usei a imagem de um escafandro, né? Que às vezes a gente se sente assim, está totalmente mergulhado no mar, dentro do escafandro, né? Quase sem ação. Só para a gente ter uma noção do que é o corpo físico bloqueando os sentidos do espírito. Que o espírito ele vê pelo espírito, ele vê em todas as direções. Para a gente é difícil entender porque a gente está com esse conhecimento, com esse olho que mal consegue ver 180 graus, menos que isso, né? Então, quem sente é o espírito, quem ama é o espírito, quem odeia é o espírito, quem enxerga é ele, quem fala é ele, quem vibra é ele faz tudo. Apenas pelo perispírito ele passa as vibrações que chegam até o corpo.
Ah, mas quando eu estiver desencarnado, como é que eu vou agir? Como é que eu posso atuar? Da seguinte forma: vão ter médiuns, cada família pelo menos tem um médium hoje em dia. Eu vou continuar com o meu perispírito, na junção do meu perispírito com o perispírito do encarnado, eu posso passar alguma ordem. E de acordo com essa ligação, eu posso produzir fenômenos materiais. Eu posso utilizar a energia de algum encarnado, médium, para drenar essa energia e materializar o meu perispírito, e aparecer, ser tocado, e as pessoas acharem que eu estou vivo como eles, encarnados aqui. Produzir fenômenos físicos. Eu fui visitar um indivíduo certa vez para fazer um trabalho na faculdade, e eles estavam usando elementos proibidos pela sociedade humana, e eu não sabia. Aí fui pegar um material para fazer um trabalho, para estudar para uma prova, e eu estava sentado, não tinha ninguém nas minhas costas, tinha o pessoal na frente, e eles estavam me olhando meio estranho. Eu senti que não era muito bem quisto naquele momento, interrompi alguma coisa. Aí quando eu sinto uma pancada nas minhas costas, quase que meu queixo toca o meu joelho. Um fenômeno mediúnico, espiritual. Eles estavam fazendo coisas que não precisa comentar. A gente chegou e atrapalhou. Claro que os irmãos que estavam naquele ambiente vieram tentar afastar o móvel que cessou a ação deles, né? E o que fazer? Eu entrei em prece e não houve mais nada. A gente sempre tem proteção. Por que os Espíritos permitem que a gente passe por essas experiências? Para aprender, né? A gente podia não ter passado, mas é um aprendizado. Eu não morri, estou aqui inteiro, né? Outra vez eu estava numa reunião mediúnica, no Evangelho, e me deu vontade de levantar do banco de madeira, fui até a frente do seu Cláudio, o dirigente da casa, e aí eu paralisei na frente dele. E eu não consegui movimentar nada. Acho que nem o meu pensamento saía do lugar. Ele olhou, mostraram alguma coisa para ele, e eu também não tive coragem de perguntar depois, nunca perguntei o que aconteceu. Eu só sei que eu fiquei algum tempo paralisado na frente dele. Eu queria me mover, mas não conseguia. E não tinha ninguém me segurando, encarnado. Então os espíritos, quando Kardec, os espíritos dizem que são os espíritos que dirigem a vossa vida, é porque eles dirigem mesmo. Eles interferem por meio mediúnico no carro, no motor do seu carro, na parte elétrica, para não ter um acidente quando você vai sair. Então tem várias e várias ações que eles produzem no dia a dia que são para o nosso bem, mas aquilo nos agonia. A gente fica, nossa, de novo esse carro está dando problema, né? Estava tudo bem, eu levei na oficina esses dias e está dando problema já, né? É que se você passar seguindo o seu curso, do seu entendimento, do seu planejamento, ia passar em algum lugar, ia ser assaltado, ia sofrer um acidente, que eles veem o que está acontecendo naquela rota, e para impedir você que está fazendo o bem, que tem algum grau de merecimento, eles ajudam, né? Isso aqui é o que acontece lá no Ministério da Reencarnação, tá? Um espírito nasce várias vezes. Então é como se a gente estivesse num guarda-roupa e a gente fosse escolher uma roupa adequada para a ocasião, tá? Você vai para um baile, você procura uma roupa para ir para o baile. Você vai para um centro espírita, você vai para uma roupa aí apropriada para um centro espírita, né? Você vai para uma praia, você procura uma roupa adequada para ir para a praia. Então aqui os assessores levam o espírito para procurar um corpo masculino, feminino, né? Aqui não tem o braço, ele batia muito nos outros, aí vem sem o braço, né? Esse aqui, ele olhava muito a vida dos outros, aí vai nascer cego. Esse aqui chutava muito os bichinhos, os gatos, cachorro, né? Aí vai sem a perna. Esse aqui bebia muito, tá meio amarelo aqui, vem com cirrose depois, né? Então é assim, é um tom de brincadeira, mas é isso que acontece.
Só que esse planejamento, se vocês forem ler o livro Memória do Suicida, o início é meio denso, meio pesado, viu? Mas vale a pena ler esse livro. A maioria chega na metade e abandona, mas é uma experiência inesquecível. Leiam até o final, tá? E quem quiser ler, tem a radionovela, que é bem bacana, é bem interessante. Você começa a viver assim um filme, é bem legal. Tem na Boa Nova, na editora Boa Nova. E aí você escolhe tudo, eles mandam, sabe para quem? Para aprovar o projeto de reencarnação? Somente para Maria de Nazaré. Então, vocês acham que tem erro no corpo que vocês têm, na vida que vocês levam? Não tem. Não tem, porque Maria é conhecida pelo amor que não tem tamanho, né? Quando não está legal, ela diz, não, esse projeto não está legal, não está perfeito, volta. Aí refaz, até ficar do jeitinho que precisa. Não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa. Aí a gente desencarna, reencarna, desencarna, vai lá, de novo no roupeiro, para escolher outra roupa, e assim vai indo. E aqui é a cara da gente quando comete suicídio e reencarna. A gente nasce assim, ó, com essa carinha, né? Acho que quase todo mundo é suicídio, porque toda criança nasce com esse rosto, né? É assim, a gente nasce desgostoso. Se fosse tudo legal, a gente nascia rindo já, né? Se bem que vocês podem ver que ultimamente as crianças nascem mais bonitas, né? Vez por outra, Isabela me mostra as fotos das crianças bonitas hoje. Antigamente dizia que era tudo cara de joelho. Hoje não, tem cada menino bonito e sorridente, alegre, que não fica chorando tanto não. São espíritos mais evoluídos que vêm nos ensinar. Só que eles vêm com uma capacidade moral, intelectual bem avançada, mas se a gente não der direção, eles se perdem no caminho. A gente não pode dizer assim, não, são espíritos superiores, então deixa eles tomar conta, que eles vão nos ensinar, só vêm nos ensinar. Deixe acontecer isso, que depois você vai pagar um preço muito alto por isso. Tem que botar rédea nesses espíritos, porque são inteligentes, mas tem que aprender a obediência. Quem manda? Esse negócio de criança mandar no pai escolher o que vai comer, o lugar que vai sentar, tudo o que quer fazer e não respeitar os pais, isso não deve existir. Que a gente tem um padrão de educação de alguns anos atrás, que a gente acha, não, isso é coisa antiga, isso aí já está demodé, fora de moda. Aí o padrão hoje é diferente. Aí o que a gente faz? Eu tenho um padrão antigo e um padrão novo. Eu jogo fora esse e fico com esse novo. Nada disso presta. Isso é antigo, retrógrado. Não, o que presta a gente preserva. E o que não serve a gente joga fora. Então o melhor é juntar as experiências boas do passado com as novidades, né? Sempre impondo limites. Então aqui Camilo nos esclarece que o suicida é um espírito criminoso. Veja a palavra forte que ele usa. Criminoso. E que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Por isso que nasce assim, chorando. De novo, Camilo. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento. Por quê? Por que tem tantas crianças que nascem com problemas congênitos? Né? Uma experiência que a gente conhece muito. Aqueles buraquinhos que tem no coração, o CIA, o CIV, que são comunicações que não deveriam existir, ou que elas fecham nos primeiros dias ou semanas da vida. A grande maioria são espíritos que levaram tiro ou se suicidaram com tiro. Naquele ponto que atingiu a bala, aparece aquele defeito. Né? Assim como outros órgãos são afetados e a gente traz essa marca, essa lembrança. Então aqui está uma representação do projeto Imagem, que em outra oportunidade eu vou trazer, que hoje eu estava planejando trazer o Nosso Lar, né? Com as gravuras do
do Projeto Imagem, que são belíssimas. Outra hora eu trago para vocês. Esse aqui é do Memórias do Suicida, em que Camilo ele começou a ficar cego, né? Começou a perder a visão, e ele era escritor. Então imagina um escritor que não consegue enxergar. Como é que ele vai produzir? Naquela época não tinha braille, não tinha essas técnicas. Hoje você fala e o computador escreve tudo para a gente, né? Digita tudo. Naquela época não tinha esses recursos, 1800 e tantos. Então ele se suicida, um tiro no ouvido. Olha como é que sai o perispírito dele. Com a mesma sensação. O perispírito dele está danificado. Está danificado. Ele chega lá no umbral, no Vale dos Suicidas, escorrendo secreção fluídica, mas escorrendo secreção sem parar do ouvido. E ele já sabe de antemão, depois que ele faz o curso de aprendizado, que na próxima encarnação ele vai voltar, vai experimentar a surdez e a cegueira também. Por quê? Ele teve um motivo para ter a cegueira. Ele teve um motivo. De outras encarnações. Aí ele, em vez de aproveitar a encarnação dele, resignado, não é aceitar assim, obrigado Senhor, né, e ficar acanhado. Não é isso. O Espiritismo não ensina isso. O Espiritismo ensina a gente a conviver com as dificuldades, ou melhor, ensinamentos, com as experiências, com naturalidade. Usar os recursos que a gente tem nas mãos. Só que Camilo, em vez de se resignar, piora a situação dele. Ele dá um tiro no ouvido. Então na próxima encarnação ele vai experimentar, talvez não no nascimento, mas no decorrer da existência, a cegueira e a surdez, que não precisava. Não precisava experimentar nada disso. Mas o que? A gente é teimoso, né? A gente demora para aprender as coisas. Então, por que ele veio para experimentar a cegueira? Mais de 1800 anos depois de Cristo. Por quê? Eu vou lhes explicar. Camilo, ele foi um daqueles bandoleiros que incitava a multidão a crucificar Jesus. Ele participou daquela turba. Ele foi um dos primeiros a dizer: crucifica, crucifica. Depois de algumas reencarnações todas perdidas, ele conhece uma jovem, se apaixona, só que ela não tinha o mesmo amor por ele. Viaja para outra localidade, para outro reino, se enamora de outro rapaz, casa, e quando volta ele faz uma armação que prende esse camarada, que ele já chega num nível de conhecimento dentro da religião, em que o poder era temporal e religioso também, político e religioso. Aprende o cara. Depois ele tinha mudado, né? Quando ela chega, ele se apresenta, diz que eu sou fulano de tal. Mas por favor, liberte-o. Ah, sim, eu vou libertá-lo. Isso depois de muita conversa, de muito papo, de muito choro. Libertou, só que antes de libertar, pegou e perfurou os 2 olhos do rapaz com ferro em brasa. Ele fez naquele camarada. Vocês sabem que Moisés, ele falou as coisas, e a gente deturpa todo o ensinamento. Moisés não falou nada errado. A gente não tem capacidade de entender. Olho por olho, dente por dente, não quer dizer, se o fulano me chutou, eu tenho que dar um chute na canela dele também. Não é isso. É causa e consequência. O camarada teve os olhos perfurados. Logicamente que Camilo experimentou a cegueira depois. Como é que eu vou aprender que é feio? O que a gente ensina para a criança? Não faça isso que você vai se machucar, né? O que a gente tem que fazer às vezes? Deixar ela experimentar. Deixa ela fazer, desde que não corra risco, né? Sério. Deixa ela experimentar, porque depois ela não vai fazer mais. Isso não é sábio? Deus age muito melhor do que nós. Então
Então deixa as criaturas experimentarem o próprio veneno. Se fura os olhos dos outros, depois experimenta a cegueira. Porque eu que produzo essa distonia espiritual. Então lá na frente eu vou receber o que eu ofereço para os outros. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei, é uma lei. É o aluno que não estudou o ano todo, uma encarnação toda, não aproveitou e vai e repete de ano. Ó, a cabeça dele, né? Ó o sofrimento. Outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Repetição de experiências. A grande maioria dos suicidas retorna pouco tempo depois do ato de suicídio. Porque a loucura é tão grande, tamanha, que a gente não tem nem como dimensionar, que o tratamento mais eficaz é reencarnar. Para pelo menos aliviar a condição do suicida, para depois ele seguir um tratamento mais especializado e mais eficaz na espiritualidade. Então o impacto de reencarnar, por isso que nascem crianças que ficam poucos meses, poucos anos aqui na Terra com problemas sérios, né, com grandes dificuldades, e retornam por essa necessidade. Então a gente teria menos doenças congênitas se a gente fosse mais equilibrado, não estivesse fazendo tanta besteira. Então, é a ciência que vai curar os homens? Infelizmente não é. Mas a consciência sim. Mas se em vez do heroísmo salvador preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno como foco sagrado de que descendeu. Então a gente percebe que Camilo diz que uma das primeiras ideias que surge na mente de um suicida quando chega no Vale dos Suicidas é morrer de novo. Só que não é possível, que já foi feito. A ideia de fuga dos problemas, das dificuldades, só que é impossível. Mas eles querem morrer de novo para fugir daquele processo extremamente doloroso que é se ver diante de uma situação que não era imaginada antes. Tenta-se fugir de um problema, mas o problema só vai piorando. E ele se vê imortal, não consegue morrer. Quando está sem energia, parece que vai acabar e não acaba. Camilo várias vezes passa por esse processo. Ele está quase se esgotando de energia, mas nunca esgota. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas. Então ele vai ficar algum tempo lá. Quando esgotar aquela energia animalizada, que a gente vai conversar um pouquinho na frente, ele vai ser tratado vamos dizer assim, numa enfermaria, num hospital, na espiritualidade, para reencarnar assim que for necessário. Quando não, que a grande maioria reencarna pouco tempo depois do suicídio, de chegar no Vale dos Suicidas. Tamanha loucura, que não tem outro tratamento. É o tratamento de choque. Antigamente se usava choque no tratamento psiquiátrico, né? Hoje, até onde eu saiba, não se usa mais. Ou ingresso em curso de aprendizado edificante. Então, tem os tratamentos e tem os cursos. Lá tem as disciplinas que se estuda na faculdade nas escolas da espiritualidade. Assim, e são matérias tão interessantes, né? Você estuda a formação dos sistemas solares, das galáxias, a formação do mundo, a história do planeta, desde que ele foi formado, assiste a formação do planeta até os dias de hoje, vê os dinossauros, tudo que aconteceu. Veja que belíssimo, né? Tomara que mande essa apostila logo aqui pra gente, né? Pra gente estudar aqui na Terra, pra gente entender melhor a história, que ela é tão manipulada, né? Aqui é uma tese que eu elaborei, que pediram para eu estudar,
né? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui nem é a ciência. A gente que tem o conhecimento espírita começa a pensar algumas coisas, né? Que a gente vai vendo o Livro dos Espíritos e outros livros e começa a tudo encaixar. Aqui é uma estrela sendo vaporizada. Ela chegou perto de um buraco negro e ela foi destruída, está sendo absorvida pelo buraco negro. E aqui são irradiações, algumas delas, do consumo dessa estrela. Tá só a poeira da estrela. E o buraco negro aqui. Ninguém sabe o que é o buraco negro, né? Nem o que ele faz. É só suposições. Mas vocês sabem que toda a matéria ela nasce do fluido cósmico universal, né? Ele se condensa, se aglutina, forma os envoltórios semimateriais, que são o perispírito, e todas as formas materiais. Só que também evolui e volta a ser fluido cósmico universal. Então, vocês sabem a tabela periódica, como é que ela funciona? A tabela de elementos químicos? Tem uma forma diferente de ver ela, de enxergar ela. Uma hora eu vou trazer aqui para vocês verem. Então, tem o hidrogênio, o hélio, depois cada vez mais elementos no núcleo e mais elétrons, né? Sempre aumentando a densidade dos átomos. Isso vai crescendo, as substâncias vão sendo agregadas. Só que, como as substâncias também têm que ser reformadas, né? Passam pelo processo inverso, elas vão reduzindo-se também. E depois para fluido cósmico universal, que é o que na nossa tese acontece. Várias emanações acontecem quando estrelas, planetas, luas, que são recicladas, o nome é esse, recicladas pelo buraco negro que acontece, e o fluido cósmico universal volta. Por isso que Deus sempre está criando. O suicida é como que um clandestino na espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal. Por que ele é um clandestino? Porque nós temos um planejamento, como a gente disse antes, eu tenho um planejamento de viver 70 anos aqui na Terra. Foi aprovado, tem os carimbos da espiritualidade para eu chegar aqui, viver 70 anos. Eu posso viver mais, posso viver menos. Isso tem as suas variáveis, mas em torno de 70 anos. Muito bem. Eu tenho uma vida desregrada, começo a beber fora demais. Não é errado beber. Se for médio, não beba nem uma gota, né? De vez em quando, cada um é um indivíduo diferente. Cada um tem as suas necessidades. Mas eu tenho que saber que eu estou destruindo as minhas energias. Então eu como demais, em excesso, eu bebo demais, eu odeio demais, ou odeio, não precisa ser demais, mas eu odeio, passo por processos depressivos prolongados, isso aniquila as minhas energias. Com isso, esse quantum de energia, esse pacote de energia que eu tenho para durar 70 anos, ele não vai durar 70 anos, ele esgota antes. Por isso que a gente é suicida inconsciente. Tá? Suicida inconsciente. Agora, quando eu dou um tiro na minha cabeça, eu tinha 70 anos, eu passei por um processo depressivo e achei que não valia mais a pena ficar aqui na Terra. Com 50 anos, eu me suicido. Chego no Vale dos Suicidas com a energia animalizada, materializada ainda, para viver mais 20 anos. É uma energia mais animalizada, mais para o plano material. Mas eu estou no plano espiritual. O que acontece? É lei de densidade. Eu não consigo me elevar, não consigo me libertar dessa zona. Então eu não consigo ir para uma colônia para retificação, para tratamento, que a minha densidade não permite, né? A minha energia animalizada, ela é para ficar aqui na Terra, não é para ficar lá. Então por isso que é o sofrimento. E Camilo diz, o suicida é um indivíduo que está nos dois mundos, está no mundo espiritual e no mundo corpóreo, está no meio termo, no meio caminho.
Por isso que é o sofrimento dele. Enquanto ele não esgota aquela energia, ele não pode ser socorrido, porque eles não podem levar para uma colônia retificadora. Isso que a gente chama de quantum energético do suicídio. O quantum energético que a gente recebe para reencarnar. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e prédios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretender arredar. Então, ele cessa a vida num ponto, ele vai passar pelos mesmos pontos de novo. Então, não adianta fugir. Vai passar por todas as dificuldades, geralmente iguais ao que estava naquela existência. Então, volta às aulas para repetir. O estado indefinível de angústia inconsolável. Veja como o Camilo aumenta, né? Só para a gente ter uma certa ideia. Indefinível, angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, sempre, sempre, sempre. As situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias, podendo exigir a perseverança de 1 século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Então, o ato de suicídio ele vai respingar por algumas reencarnações, por alguns séculos. André Luiz conta alguns casos, né, em vários livros, em que um indivíduo usa soda cáustica, se não me engano, e depois ele tem uma infecção de garganta que ninguém consegue controlar na medicina. E numa terceira reencarnação ele ainda tem alguma dificuldade na área da faringe. Então, isso leva a nos pensar, nossa, eu tenho um problema aqui que vem de outras épocas, né? Então, aprenda com esse problema para não ter nada no futuro, né? Use bem esse corpo. E aqui, para a gente fechar com chave de ouro, com poesia, que o poeta ele tem o dom de resumir um livro, uma biblioteca inteira numa poesia, de uma forma magistral. Não me pergunte o autor, porque eu não sei. Suicídio não. Ah, meu amigo querido, alguns versos vou te ofertar, torcendo para que minhas palavras possam te iluminar. E mude a tua opinião, não tire a tua vida não, eu vou tentar te ajudar. Para começo de conversa, quero confraternizar, sei que a tua dor é grande, mas estou a te escutar. Aqui tens um ombro amigo, então escuta o que eu digo, que tudo irá melhorar. Mas preciso que me ajudes, vamos comigo pensar? A vida é um presente divino que não vale a pena tirar. E também tenho que lhe dizer que depois que você morrer, ela vai continuar. A vida é uma grande escola onde estamos a estagiar, e cada existência é uma série pela qual precisamos passar. E não adianta fugir, porque se você desistir, terás que recomeçar. Do mestre dessa nossa escola tu já ouviste falar, e um belo dia num monte começou a nos ensinar, e disse que foi para os aflitos, com todos os seus conflitos, que ele veio consolar. Eu também preciso dizer algo talvez de espantar. Digo que ao tirar tua vida, vivo irás te encontrar, e num vale de aflição e de muita desolação, você irá despertar. E lá sofrerás muito mais pela tua existência encurtar. Pensas que irás ter alívio, mas sua dor só irá aumentar. E é por isso que eu te digo, meu companheiro e amigo, nem pense em se suicidar. Observa o exemplo infeliz dos que vêm a te falar, e vivos, depois que morreram, eles voltam para te alertar e falar de seus sofrimentos e de todos os tormentos que passaram a experimentar. Mude a tua referência, deixe de se lamentar, encare os problemas de frente, que tudo irá superar. Porque força você tem, e contas com o auxílio do bem e de amigos a te amparar. Levanta a tua cabeça e passes a observar
que se você sofre no mundo, não estás no primeiro lugar. Há outros que sofrem também e que estão sem ninguém com quem possam desabafar. Que tal esquecer sua dor e teus ouvidos emprestar? Oferecer ombro amigo para que outros possam chorar. E amparando teu irmão em toda a sua aflição, a tua própria irá se curar. E assim pouco a pouco verá a sua dor cicatrizar, ao usar esse remédio poderoso e salutar, de muita capacidade que se pode tomar à vontade. E esse remédio é amar. Olha, espero sinceramente ter podido te ajudar. Fica aqui o meu presente que espero tu possas guardar no fundo do teu coração e com toda a minha emoção, que Jesus possa te abençoar.